Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, vamos lá, mais uma aula hoje. Bom, são 7h10, né? Então estava aguardando aqui mais o pessoal entrar. Eu entrei um pouquinho mais tarde hoje também. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, né? Bom, sempre recuperar o cronograma, né, para que vocês tenham noção de onde que a gente está, né? E a gente está aqui dia 16/3 dando continuidade, né, à segunda aula sobre o livro do Morgan, né, que é Imagens e Metáforas Organizacionais. Então, a gente tem uma série de 8 aulas, né, sobre esse livro. Hoje a gente vai fazer a segunda, tá? Lembrando, né, sobre a Sinopse Crítica 3, que é um capítulo que vocês escolhem do livro para poder fazer a resenha, tá? Bom, pessoal, a gente viu, né, na aula passada que a gente iniciou a unidade 2 da disciplina, né? Então, é uma unidade focada em análise organizacional, né? Então, onde a gente vai ver teorias relacionadas ao processo de análise organizacional, né? Lembrando que as 3 dimensões básicas de análise são estrutura, ambientes e estratégia, né? E nessa unidade aqui a gente vai ver todo o quadro, um quadro teórico, né, importante da administração relacionado ao processo de análise organizacional, né? E nesse momento a gente está aqui estudando a obra do Morgan, que é o livro Imagens e Metáforas Organizacionais, né? Que é uma obra sobre análise organizacional, né, na qual o Morgan propõe para a gente o que eu gosto, né, prefiro chamar de modelos de negócio, né? Então, onde o Morgan passa para nós uma visão gerencial do negócio, né? Como que você pode determinar a estrutura, estratégia, condutas, o ambiente, né? A partir desse quadro teórico que o Morgan oferece, né? Então, é uma obra onde a gente está conhecendo alguns modelos de negócio propostos pelo Morgan. E o Morgan faz isso por meio de metáforas, né? Então, por isso que se chama Imagens e Metáforas Organizacionais, né? Porque o Morgan propõe esses modelos de negócio com base em 8 metáforas, nas quais ele compara a organização com outros objetos, né? E aí o modelo de negócio está justamente no fato de que a organização, ao ser comparada com aquele objeto, ela assume no seu negócio, assume na sua operação, né, assume na prática as características, as mesmas características que aquele objeto que ela está sendo comparada tem, né? Então, esse é o uso e esse é o potencial que a metáfora tem dentro da proposta de modelos de negócio do Morgan, né? E a gente, né, viu na aula passada também que são 8 metáforas, né? Então ele mostra para a gente 8 modelos de negócio. Então ele compara a organização com outros 8 objetos, né? E a gente viu na aula passada a comparação das organizações vistas como máquinas, né? E na aula de hoje a gente vai ver a comparação da organização vista como um organismo vivo, né? Então, essa é a segunda metáfora, é o terceiro capítulo, porque o primeiro capítulo do livro é uma introdução, né? Então, o terceiro capítulo do livro, a segunda metáfora que a gente vai estudar, e nas aulas subsequentes a gente vai ver todas essas outras, né? Cérebro, cultura e assim por diante, tá bom? Então, só para retomar, esse é um panorama, esse é um rápido resumo do que a gente viu na aula passada, linkando com a aula de hoje, tá? Então, vamos analisar esse modelo de negócio, né? Essa imagem, essa metáfora que o Morgan apresenta para a gente, que é comparar a empresa, a organização, com um organismo, né? A primeira coisa que vocês precisam entender é a origem disso, né? Então, como eu falei, como a gente está avançando no conteúdo, vocês cada dia mais vão começar a conseguir perceber, a ter condições de perceber a relação do que a gente está vendo agora com o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu falei na aula passada, né? Vocês conseguem enxergar em cada metáfora que o Morgan apresenta, em cada uma delas, o referencial teórico correspondente geral, né, que dá origem a esse pensamento do Morgan.
O modelo de máquinas é muito baseado no referencial teórico do Taylor, da administração científica, né, do Ford, do Fayol, que é a teoria clássica, que dá origem a um modelo de negócio clássico, né, burocrático, baseado em máquinas. E é a mesma coisa com organismos, né? Então, esse modelo de negócio aqui, que o Morgan apresenta para a gente, ele tem duas grandes referências teóricas anteriores à imagem que é proposta do Morgan, né? Só para fazer aquele caminho teórico que eu sempre faço para vocês. Então, o primeiro é o referencial que vem lá da Escola das Relações Humanas, né? Que é justamente aquela crítica à organização que é vista como máquina, muito burocrática, né? E que não contempla as necessidades do ser humano dentro da gestão. Então, o primeiro referencial teórico que o Morgan usa para fazer o modelo de negócio baseado em organismos é aquela visão, né? Então, é a visão de considerar o ser humano no processo de gestão, né? De humanizar a gestão, de trazer a necessidade dos trabalhadores, das pessoas para o processo decisório, né? Então, o primeiro referencial teórico. E o segundo referencial teórico dessa visão de negócio do Morgan, baseado em organismo, é a própria teoria dos sistemas, né, que é lá da biologia, do Ludwig Bertalanffy, né, que vem lá de 1950, 1960, né, que fala que todo organismo vivo, né, é um sistema, né, ou seja, uma planta recebe luz, que é o input, né, processa essa energia, né, que é o processamento do sistema, e devolve para o ambiente um output, um resultado, que é gás carbônico, né? Então, essa é a teoria dos sistemas na biologia. O que é a teoria dos sistemas na administração? A organização também é um sistema vivo que funciona como um sistema, né? Um sistema fechado ou aberto, ou seja, toda organização tem um input, que são os insumos, né, da parte do sistema, que é toda a sua matéria-prima que você pega, tem um processamento, então, assim como a luz é o input para a planta, para a empresa, o input é a matéria-prima. Tem um processamento que a planta faz dessa energia, a empresa também tem um processamento, então imaginem lá uma fábrica de carro, né? Ela pega o pneu, todas as partes do carro e processa aquilo, monta aquilo. Então, a etapa do sistema de processamento é onde as coisas são transformadas. E essa empresa também devolve um output, um resultado, né? Então, é o carro, por exemplo, montado. Então, essa visão de negócio da teoria dos sistemas é o que forma também, junto com a Escola das Relações Humanas, essa proposta do Morgan. Então, você vai ver muito ele falando que, de um lado, é uma abordagem que valoriza o ser humano, foco no trabalhador, e do outro, do ponto de vista mais macro, né, significa uma gestão organizacional ou de empresa na qual a empresa é gerida dessa forma, né? Ou seja, é encarada como um sistema e assim por diante, né? Só um minutinho, deixa eu pedir para a minha cachorrinha parar de latir aqui. Bom, coisas do home office, né? Se ela não parar, eu continuo aqui e peço para ela parar depois. Mas, né, esse é o segundo grande referencial. Então, é que, do ponto de vista macro, né, em função da teoria dos sistemas, vocês vão ver que, se comparar com o modelo de máquina, esse modelo aqui vai ser uma gestão da organização muito mais flexível, né, que parte do princípio de que ela tem, por exemplo, dependência com os atores externos que fornecem para ela, né, a matéria-prima, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Das organizações vistas como organismos. A organização é vista realmente como um organismo vivo, que tem necessidades e assim por diante, né? Por que essa é uma mudança muito importante em relação ao modelo de máquinas, pessoal? Porque pode parecer um pouco absurdo a gente falar, né? Mas se vocês pegam lá o referencial teórico do Taylor, do Ford, que é o que dá origem, né, ao pensamento mecanicista de gestão, pode parecer um pouco absurdo falar, mas naquela época, realmente eles achavam que as organizações não tinham necessidades, por exemplo, né? Era exatamente, na cabeça do Ford, por exemplo, era exatamente o contrário, era a empresa que causava uma necessidade no cliente, né?
Por que a gente pode falar isso com tranquilidade? Né? Basta vocês já verem a frase famosa do Ford, né, que eu já citei aqui para vocês, né, que ele falava que as fábricas da Ford fabricavam carros de qualquer cor, desde que fossem pretos. Né? Então, quer dizer, o que é essa visão de negócio do Ford? Será que ele considera a necessidade do cliente para ele falar isso? Né? Será que ele olha o mercado? Será que ele olha a tendência para tomar essa decisão? Não. Né? Então, o que está por detrás dessa visão de gestão? Que a empresa não tem nenhuma necessidade. Né? Ela não tem necessidade de agradar o cliente, ela não tem necessidade de diversificar o produto, né? Ela não tem necessidade de ter um estoque pequeno, ela pode ter grandes estoques, porque, afinal de contas, ela pode produzir para sempre. Entende? Então, quando a gente pensa a empresa, a organização como um organismo e fala que ela tem necessidades, é uma mudança bastante considerável no modo de gestão, porque quando a empresa tem necessidades, o que você assume? Que você tem que suprir essas necessidades. Então, ela tem, por exemplo, necessidade de matéria-prima, né? Então, você passa assim a considerar a importância do seu fornecedor. Se o fornecedor falir, você pode ter problema. Você passa a considerar que os seus clientes têm necessidades, né? Ou seja, eles gostam de produtos diversificados, de várias formas, de vários preços, né? Ou de uma mesma forma, de um mesmo preço, mas com uma qualidade desejada. Né? Você passa a considerar que os seus funcionários têm necessidades. Né? Então, as pessoas que trabalham ali para você têm necessidade de crescimento, necessidade de reconhecimento, e assim por diante, entende? Então, por isso que esse é um modelo que vai para o outro extremo da máquina. Né? Ele considera que a organização é flexível, não é padronizada, é viva, tem necessidades. Bom, isso tudo para ilustrar, né, que por meio dessa tirinha do Frank e do Ernest, né, que é uma tirinha bem famosa, que até hoje existe, né, e aí o Frank, né, diz assim para o Ernest: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Né? Então, ou seja, o que era isso aqui? Era a divisão extrema do trabalho que vem lá da administração científica, da organização como máquina. Então, por isso que a visão como organismos nasce como uma opção, né? Nasce como uma opção de se enfrentar o limite da visão de negócio baseada só em máquina. Né? Por quê? Porque ela levava, por exemplo, a esse tipo de situação aqui. Né? Ou pode levar, lembrando, pode levar. O modelo de negócio baseado em máquina pode sim ser positivo, né? Mas ele também pode levar a disfunções como essa aqui. Né? Você dividir tanto o trabalho que as pessoas simplesmente não têm noção do processo como um todo. Né? E o que é o organismo? O organismo é exatamente o contrário. O organismo é um todo. Né? O organismo não funciona de modo isolado, de modo individualizado. Né? O nosso corpo, a vida, uma planta, a própria organização é um todo. Né? Então, é aumentar o escopo da gestão, da visão de negócio, de sair da parte dividida e ir para a visão do todo, de como que aquele organismo, aquela empresa funciona como um todo. Bom, eu já falei, né? Então, a questão das necessidades, né? Como a visão de necessidade da empresa e assumir que a empresa é um organismo vivo modifica a sua visão e a sua prática de gestão, né? E as suas tomadas de decisão. Então, é muito diferente você partir do princípio de que os seus clientes simplesmente não têm necessidade. Né? Por quê? Porque se seu cliente não tem necessidade, você faz como o Ford. Você produz só carro preto. Né? Procurem no Google depois, pessoal, querendo saber qual que era a qualidade do Ford T, tá? Que foi o principal carro que o Ford vendeu. Né? Chamado Ford T, aqui no Brasil ficou conhecido como Ford Bigode. Né? Era um carro de péssima qualidade, até para os parâmetros da época. Né? Por quê? Porque essa é uma visão de negócio reduzida sobre as necessidades do seu, por exemplo, no caso aqui de clientes. Né? Se você pensa o contrário, a sua empresa precisa ter uma outra configuração. Né? O seu modelo de negócio precisa ter uma outra configuração. Se você acha que o seu cliente tem necessidade, que a comunidade em torno da sua empresa tem necessidade, como aqui a gente já viu, né? O aeroporto lá de Congonhas não recebendo voo horas da noite, né? Na madrugada. Por quê? Porque a organização tem uma necessidade de interagir com aquela comunidade e interagir bem. Né? Então, ela tem que cessar as atividades dela em horário de madrugada. Né? Por quê? Porque se reconhece que ela tem essa necessidade. Tá? Então, esse é o grande shift, né?
e aí de uma palavra que está bem na moda, de mindset, né? Ou seja, de modo de pensar o negócio, se você compara a visão de negócio de máquina com a visão de negócio de organismo. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Google, né? Como uma empresa que, claro, ela vai ter ali a sua parte, né? E depois isso vocês vão ver as metáforas. Uma mesma empresa pode ter, né, mais de uma metáfora dentro dela, né? E claro que, assim como, por exemplo, o McDonald's, o Google também vai ter partes que são mais burocratizadas e que funcionam, por exemplo, como uma visão de máquina. Se você pega lá a área de desenvolvimento de software, né? Toda empresa de TI que tem uma área de desenvolvimento de software, para vocês terem uma ideia, em geral, elas chamam essa área de fábrica. Tá? Eu já conheci várias empresas de TI, mais de 10, que o nome da área de desenvolvimento do software era fábrica. Né? Por quê? Porque não só porque ali eram fabricados os softwares, né? Mas porque o processo era bem fabril mesmo, né? Praticamente de linha de produção, bem burocratizado. Então, claro que a Google tem essa área, mas a Google é uma organização que pode ser vista como organismo justamente porque a gente percebe que o sucesso dela se dá muito em função das necessidades que ela atende, e, portanto, ela também reconhece que ela tem, né, no ramo que ela atua. Né? Então, vocês podem ver por que a Google se perpetua, né? Uma das razões, por que a Google, entre aspas, se perpetuou até hoje. Ela está investindo em basicamente tudo que a gente gosta e que a gente quer. Né? Então, se vocês querem ter um bom e-mail, em geral, o melhor e-mail vai ser o da Google. Né? Eu me lembro porque talvez vocês nem usavam e-mail nessa época, né? Mas eu peguei a transição entre quando a gente tinha 6, 7 servidores de e-mail, né? Tinha Ball, tinha Wall, tinha Microsoft, tinha MSN, tinha um monte, você poderia ter vários servidores de e-mail para a situação que a gente está hoje, que é praticamente ou você tem Google, né, ou você vai ter um Hotmail, sei lá, eu não conheço muito disso, né, mas quantos endereços de e-mail hoje a gente tem opção? Né? Então, eu sou dessa época onde a Google chegou e tomou conta, por exemplo, ou dominou a área de e-mails. Né? Aí a Google também adquiriu outras empresas menores, né, da área de dados. Então, a Google também oferece um buscador. Né? A Google oferece serviços de estatística, de busca. Então, se vocês verem o que a Google faz, ela basicamente entrega aquilo que o cliente mais deseja e, em geral, de uma ótima qualidade. Né? Então, por que isso é possível? Porque certamente há uma ala da gestão da Google, né, de planejamento estratégico, de tomada de decisão, que está lá no nível estratégico da empresa, que parte do princípio que ela interage com o ambiente, portanto, é um sistema orgânico e aberto. Né? Ela é uma empresa viva, então ela tem necessidade, ela tem ciclo de vida, né? Ela tem ciclo de vida dela, tem ciclo de vida do produto, assim como um organismo. Né? Ela não é uma empresa fechada, não é um sistema fechado. Né? Claro que ela faz isso por sobrevivência corporativa, né? Então, porque ela é uma empresa formal, portanto, burocrática, né? E ela faz o que a gente viu lá de dimensão básica de análise das organizações. Para isso, né, ela analisa muito o ambiente. Né? A Google, eu não sei nem se ela precisa analisar ambiente, né, porque ela tem informação de basicamente tudo no planeta, então as coisas chegam até ela, né? Mas de um jeito ou de outro, certamente é uma empresa muito aberta ao ambiente. Né? E por que a gente pode falar aqui de teoria contingencial, pessoal? Porque o que é a teoria contingencial? É como você modela o seu negócio a partir dessas contingências. O que são essas contingências? Por exemplo, as necessidades das pessoas. Então, a teoria da contingência estrutural vai falar assim, olha, sua empresa vai se configurar conforme o seu ambiente demandar. Né? E o que é isso? É a visão de organismo, é a visão de sistema, é a visão de ambiente. Né? Então, a teoria da contingência vai falar para a gente, olha, quando existe, por exemplo, uma tecnologia muito avançada, né, você tem duas opções, ou adotar ou não adotar. Caso você não adote, a sua estrutura tem que ser assim. Né? Então, por exemplo, tipo de estrutura burocrática ou estrutura matricial, com bastante hierarquia, com menos hierarquia.
Então, isso que é a teoria da contingência estrutural. Ela mostra como que vai ser a sua empresa modelada em função das contingências do ambiente. E isso representa muito essa ideia de empresa como organismo, tá? Porque é aquilo que a gente viu, né, lá na aula de dimensões básicas de análise das organizações. O que é um organismo, se não uma troca constante, né, de um sistema com o ambiente ao qual ele faz parte, né? É só isso. Você pode usar a teoria dos sistemas para explicar quase qualquer coisa no planeta, né, desde uma planta até uma planilha no Excel, um planejamento estratégico, tudo você pode organizar em input, processamento e output, né? Então, a visão baseada em negócio é fundada nessa ideia, né, de que o organismo depende e interage com o seu ambiente, e é a partir desse ambiente, interno e externo, né, que as decisões vão ser tomadas. E a gente viu lá na aula, né? O que é ambiente interno? Né? Estrutura, tecnologia, pessoa. E o que é ambiente externo? Basicamente tudo que está fora desse campo. Bom, pessoal, quais são os pontos fortes, né, desse modelo de negócio, dessa visão de negócio? Né? É realmente, primeiro, ter uma visão que é muito atual e muito contemporânea, que eu não consigo vislumbrar alguma organização que possa sobreviver sem ela, né? Que é basicamente considerar a existência do ambiente. Então, por isso que eu falo, principalmente para essa geração mais atual de vocês, pode parecer muito absurdo, né? A gente falar assim, não, tem muita gente, inclusive na atualidade, que não olha ambiente, pessoal, né? E fala, não, minha empresa vai ser pura e simplesmente o sucesso daquilo que eu imagino, daquilo que eu decidi aqui dentro. Eu não preciso olhar o meu ambiente, né? Pode parecer um pouco esquisito falar isso, mas acreditem, tá? Isso não só existe, como justificou a existência de um modelo de negócio, né, que se opõe a isso. Então, o primeiro ponto forte é realmente fazer um negócio fundado na ideia de que a sua empresa, a sua organização, sim, interage com o ambiente. Pode ser uma organização burocrática, ou menos burocrática, ou adocrática, né, mais flexível, ou extremamente burocrática, né? Peguem, por exemplo, o Exército, né? Vou pegar um exemplo de extrema burocracia e burocracia necessária, lembrando, né? Mas peguem um ambiente bem burocrático, né, cheio de normas, regras, como é o Exército. Ele também interage com o ambiente, né? Ele também é suscetível a pressões ambientais, ele também precisa olhar o ambiente para decidir agir, né? Então, esse talvez seja o primeiro ponto forte desse modelo de negócio, trazer a ideia para o gestor de que aquela empresa vai sim interagir com o ambiente interno dela própria e também externo. É um tipo de modelo de negócio bem mais flexível, né? Então, se vocês lembrarem lá da organização vista como máquina, né? Um dos pontos fracos de você adotar um modelo de negócio baseado em máquina é a pouca possibilidade de flexibilidade e inovação, né? Justamente pela quantidade de normas, pela quantidade de níveis hierárquicos, pela divisão de trabalho mais rígida. Quando aparece uma mudança, essa estrutura geralmente demora mais para responder. O modelo de negócio baseado em organismo, não. É um modelo de negócio preparado para isso, né? Então, preparado para ambientes que são flexíveis, dinâmicos, né, desafiadores, que demandam inovação, né? Então, lembrando, não adianta você aplicar um modelo de negócio de organismo em uma organização que vai ter um ambiente super homogêneo e estável. Não é o modelo de negócio adequado, tá? O modelo de negócio adequado para ambientes flexíveis, inovadores, dinâmicos, é um modelo de negócio baseado em organismo. Facilita, né, essas questões de inovação e assim por diante. E as desvantagens, né, desse modelo de negócio é que há realmente uma dificuldade muito grande de fazer com que a organização se comporte como um organismo, né? Um organismo vivo ou que seja um sistema de computador são coisas que funcionam com perfeição, né? Então, o nosso organismo, por exemplo, qualquer ser que é vivo é uma máquina perfeita, é um sistema perfeito, né? Ele está em perfeita coesão, óbvio, a não ser que seja um organismo doente, né?
Mas um organismo saudável, ele é uma máquina absolutamente perfeita e equilibrada, né, e que tem uma coesão muito grande, que a gente nunca vai alcançar no campo dos negócios, né? Então, é um tipo de metáfora que leva você a comparar a organização como um organismo, mas também tem que ter uma certa cautela, porque você jamais vai conseguir, né, alcançar um nível de capacidade de adaptação, né, ou capacidade de interação entre partes, ou capacidade de reação ao ambiente tão perfeito como a de um organismo propriamente dito, né? Então, é sempre algo, e isso depois vai ser resolvido lá pela metáfora do cérebro, que é a próxima que a gente vai ver, né? Que é basicamente a gente agregar a esse modelo de gestão uma taxa de erro, né? Então, ok, nunca, a gente não vai ser tão perfeito como um organismo, mas então a gente vai, inclusive, prever uma taxa de erro nossa. E aí, prevendo a taxa de erro e acertando essa taxa de erro, portanto, a gente chega o mais próximo da perfeição possível, né? Então, que é o modelo de cérebro. Mas nesse modelo de organismo, né, quer dizer, ainda não se dá conta de ter uma coesão de fato, como a metáfora sugere, né? E outra desvantagem é a questão da própria metáfora, da ideia central da metáfora se tornar uma ideologia propriamente dita, né? E aí uma ideologia que eu estou falando do ponto de vista negativo, tá? Ou seja, algo que você não tem como justificar na prática só ali no campo das ideias, né? Que é a ideia de que pessoas são recursos a serem desenvolvidos, né? Que elas de fato não são pessoas com necessidades, por exemplo, fora da organização, são pessoas que têm necessidade só dentro da organização, né? Então eu posso encarar ela como um recurso, né? Ou também o inverso, né? Que é simplesmente abandonar as ideias de negócio central e passar a cuidar só das pessoas, né? Então, né, imaginem um desastre disso, por exemplo, uma empresa de soja, né? Então ela deixa de focar os seus recursos em vender e produzir soja e começa a investir tudo só nas pessoas. Isso é um extremo que a gente não pode ir, né? A empresa simplesmente não vai ter lucro para sobreviver. Então, é algo que a gente não pode também defender em um extremo, né? Ok, tem um foco na necessidade das pessoas, mas então vamos parar de fazer nosso negócio, né, para só investir nas pessoas. Então, é um uso errado, né? Por isso que eu falei, é um aspecto errado e negativo da ideologia que em si é algo bom, né? Mas que, se não for bem gerido, se não for bem administrado e bem feito, pode te levar a decisões, mesmo que bem intencionadas, decisões erradas, tá? Pessoal, então, assim, esse é um resumo, né? Essa é uma análise da metáfora, do modelo de negócio, né? Da imagem baseada em organismo, tá? Que o Morgan apresenta para a gente no capítulo 3 do livro, e é a única metáfora que a gente ia abordar hoje, né? Uma por dia, né? E eu encerro, então, a minha apresentação, fico aqui à disposição de vocês para responder as perguntas sobre o capítulo ou sobre o livro, para a gente poder finalizar. Professor, aula tranquila, tudo certinho. Ok. Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo, sobre a sinopse, sobre o livro? Alguma coisa, pessoal? Tranquilo, professor. Eu acho que eu até lembrei bem também de ter estudado a teoria dos sistemas no Introdução à Administração, né? Uhum. Eu sempre me preocupo, como eu falei, mostrar para vocês a origem teórica, para que vocês tenham consigam visualizar uma linha coerente mínima, né, entre as teorias anteriores e essas que são mais atuais, que é essa proposta do Morgan, que já é uma coisa do ano 2000, né? Então, essa é fortemente baseada na teoria dos sistemas, só como eu falei, ele pegou a teoria dos sistemas para propor algo dele, né? Para propor um modelo de negócio que ele teoriza, que ele chama de organismos, tá? Mas a ideia é essa, é fazer com que vocês lembrem mesmo. Pessoal, bom, então tudo ok, né? Finalizamos, demos conta hoje da segunda imagem, né? Temos mais 6 aí para dar conta desse livro, tá? E a gente finalizou mais uma, né? Mantenham aí, continuem a leitura, né? Escolham um capítulo para fazer a sinopse. E a gente se encontra nessa próxima quinta-feira, tá bom?
Uma boa noite aí para vocês, tudo de bom, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado, hein? Boa noite, Tchau, tchau. professor. Obrigada.